Uma coisa bem interessante sobre as redes sociais, principalmente o Instagram, é que quanto mais você rola o feed de notificações e de atualizações, você percebe que a sua vida é uma bosta. Parece que a vida de todo mundo é super interessante e que a sua vida é uma porcaria. E isso é um conceito que saiu do Instagram e, cara, tá vindo até pro YouTube. Então as pessoas às vezes preferem ou querem estar onde as outras estão. Então, por exemplo, um canal que tem 100 mil inscritos, geralmente ele vai ter muito mais visualizações, engajamento e até mesmo reputação do que um canal pequeno, certo? E a gente fica sempre nessa busca incansável de querer ser mais, de querer alcançar algo maior. Mas nesse vídeo eu pergunto pra você o que que é o sucesso na vida? O sucesso é ter mais que o outro? O sucesso é eu me equiparar com o outro e ver até onde eu cheguei? E a minha conclusão foi que, na verdade, o sucesso não é nada disso. Bom, vamos para o que interessa. Como alcançar o sucesso na vida? O que realmente é o sucesso? Não tem como a gente falar sobre o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada sem falar de meritocracia. E aqui eu quero deixar uma coisa bem claro. Não é uma opinião normal, talvez seja até uma opinião polêmica, mas para mim não existe meritocracia. Para mim o que existe é o mérito, e meritocracia são diferentes. Por exemplo, o mérito é quando você faz por onde, quando você merece algo, tá? Não é que existe uma coisa que está predestinada a ser sua. Não, mas você faz algo e você recebe aquilo. E não importa se as outras pessoas não vão fazer muito mais do que você e não vão receber aquilo. Isso não importa, porque pelo menos o esforço mínimo para ter aquilo você fez, certo? Então, mesmo um cara com todas as condições favoráveis na vida, o cara que nasceu em berço de ouro, mesmo ele precisa de um mínimo de competência ou de esforço para conseguir ter ou manter alguma coisa, tá bom? Então, eu não acredito que exista meritocracia, mas eu acredito que existe o mérito, certo? Então, não importa quem é você, você pode alcançar alguma coisa com o seu esforço. Se isso vai ser uma coisa absurda, você vai ser bilionário, ou se você simplesmente vai melhorar o seu padrão de vida, não importa, porque o seu esforço gerou algum valor. Se ele é grande ou não, não depende da concepção das outras pessoas, depende da sua percepção em relação à realidade. E é sobre isso que se trata esse vídeo. Então, para que você entenda isso, você tem que entender o princípio principal, que é de que o mundo é injusto. A natureza das coisas é injusta. Todas as pessoas partem de um caminho diferente e você nunca vai conseguir igualar tudo isso. As pessoas são geneticamente diferentes. As árvores, as plantas e os animais são geneticamente diferentes. Você nunca vai conseguir igualar tudo. O sonho socialista comunista é impossível. Todos irão partir de pontos diferentes, certo? O mundo é injusto para todo mundo. E é por isso que o mundo é justo. Ele é desigual para todos, sem exceção. Mas vamos lá. Considerando que todos partem de um ponto, nós temos também que analisar a tecnologia. A tecnologia atual evolui com os anos, certo? Então, teoricamente, olha que coisa interessante. Teoricamente, se a tecnologia avança, todos têm mais chances de crescer e ter mais qualidade de vida. E aqui entra aquela história de que, mesmo a pessoa mais pobre, hoje, é mais rica que o imperador de, sei lá, 1000 anos atrás. Por quê? Porque ela tem acesso a coisas que a tecnologia deu para nós, como, por exemplo, vacina, celular, transporte e etc. Então, a mesma pessoa mais miserável se beneficia do avanço tecnológico. Então, teoricamente, quanto mais a tecnologia avança, melhor a qualidade de vida de todos, mesmo do mais pobre e do mais rico, certo? Só que tem um problema nisso tudo. Hoje em dia nós temos coisas como inflação,
os boomers e o metacapitalismo. E olha que interessante, se a tecnologia avança tão rápido, por que a nossa qualidade de vida não avança tão rápido? O principal problema em relação a isso é a inflação. A inflação corrói o dinheiro das pessoas. Ou seja, eu posso comprar uma máquina agrícola, colocar no meu sítio, e aquela máquina agrícola vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Teoricamente, daqui a 10 anos eu vou estar mais rico. Teoricamente, por quê? Porque se o governo imprime moeda, ele vai diluindo o meu dinheiro. Então eu ganho dinheiro, guardo. O governo vem, imprime mais moeda e fica me diluindo. E assim eu não consigo avançar no meu padrão de vida. Então a inflação é o pior problema de uma sociedade, certo? Inclusive as pessoas param de trabalhar porque não vale a pena devido à inflação. Às vezes é melhor você ser vagabundo. E se existe um lugar onde vale a pena ser vagabundo, todo mundo vai ser vagabundo, certo? Outro problema que as pessoas da minha geração enfrentam, geração X e Z, é que os boomers já compraram uma quantidade de terras absurda. E queira ou não, isso aqui faz muita diferença. Isso aqui faz muita diferença. Porque, por exemplo, hã, sei lá, pega um senhor aí de 70 anos. Pô, comprou 4 terrenos durante a vida dele. Quantos de nós vão ter essa oportunidade de comprar 4 terrenos, cinco chácaras, 3 apartamentos? Pô, a gente não vai ter essa chance. Então, a galera comprou muito mais do que eles precisavam. Tem famílias onde o homem da família, ele teve 4 filhos e conseguiu deixar a casa para os 4 filhos, cara. Você vai conseguir fazer isso para o seu filho? Não, por quê? A disponibilidade de terras diminuiu. Então as terras são muito mais caras. E quando eu trago essa questão de terras, por que terra é importante? Porque quando a gente fala de sucesso, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa é ter uma casa, cara. É ter uma casa, ter um pedaço de terra para chamar de seu. Esse é o maior sonho da maioria das pessoas, e era o meu também. Então, hã, isso aqui é um problemão que meio que talvez seja resolvido no futuro com a baixa taxa de natalidade, mas por enquanto terras ainda são um problema. Um outro problema é que não é tão simples ser empreendedor hoje em dia, tá. Então num passado recente era muito mais fácil você ser empreendedor, por quê? Porque os impostos eram baixos e as legislações eram mais flexíveis, ou seja, não existia muita legislação. Então hoje em dia o metacapitalismo é o Estado que não deixa você empreender, muito por causa de impostos e leis abusivas, para manter o oligopólio das big techs. Então, por exemplo, o Estado, ele não quer que você crie aí uma nova versão de uma empresa de energia elétrica. Ele não vai deixar isso acontecer. Ele tem que manter ali o oligopólio, certo? Não é um monopólio, mas é um oligopólio estatal. Então, você não tem incentivo para empreender, sendo que empreendedorismo é a maneira mais simples de ganhar dinheiro. Você comprar por X e vender por Y sempre foi a maneira mais simples de ganhar dinheiro, tá? Só que hoje em dia não existe esse incentivo, pelo contrário, existe até um existe até uma teoria de que o Brasil é o país onde os ricos são odiados, né? A cultura anti-rico, eu odeio rico. Então o Brasil é esse país onde o cara que na verdade ele deveria ser um herói, o gerador de empregos da população, ele na verdade é o cara odiado. E é claro, muito obrigado Paulo Freire. Vamos lá. Considerando tudo isso, o que seria o sucesso? Os seus pais provavelmente tiveram mais oportunidades de emprego e de comprar bens do que você. E provavelmente você vai ter mais do que o seu filho também. E dependendo de como seus pais fizeram isso, de quanto eles aprenderam, trabalharam, investiram, dependendo de como eles fizeram isso, você vai partir de um ponto.
Lembra que eu falei pra você que a realidade das pessoas é diferente, as pessoas partem de pontos diferentes? Então, quando a gente vai falar de sucesso, nós temos que considerar o que os seus ancestrais fizeram. E realmente isso importa muito, até numa questão biológica. Você nascer com o olho azul te deixa muito na frente de pessoas que têm olho marrom. Você tem noção disso, de o quanto a herança genética importa? São as chamadas maldições hereditárias. Que é uma maldição hereditária? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois. Mas é basicamente a herança que a sua família deixa para você. E o seu ponto de partida depende deles. Infelizmente. Infelizmente depende deles. Mas o que importa é que você vai partir de um ponto. Agora, quando a gente leva isso para o seu filho, teoricamente, ele deveria ter uma qualidade de vida melhor do que a sua na infância. Então, o sucesso aqui, para mim, ele é bem claro. Se eu começar do ponto X, eu tenho que deixar o meu filho no ponto Y. Isso demonstra que eu conquistei o sucesso, que a minha vida foi um sucesso, pelo menos na questão social e financeira. Conseguem entender? Eu parti de um ponto, eu evoluí até um outro ponto e eu vou deixar para o meu filho algo melhor do que os meus pais deixaram. Isso para mim já é o sucesso. Não importa se o cara ele era miserável e hoje em dia ele mora numa casa na periferia. Pô, ele saiu da miséria, ele já tá na periferia. Isso já é o sucesso, ele já conseguiu deixar algo melhor pro filho dele. E quando a gente fala de herança, você tem que entender que demora basicamente 2 gerações para uma pessoa sair da pobreza. Demora 2 gerações. Bom, outra coisa é que a própria questão de ter um filho já também pode demonstrar o sucesso. Por exemplo, o seu avô provavelmente ele teve uns 10 filhos. O seu pai talvez ele tenha tido uns 4. Você talvez tenha um. Quando a gente fala da questão cultural, até mesmo religiosa das coisas, você está colocando menos pessoas no mundo do que o seu pai. Teoricamente, você não teve sucesso na vida. A perspectiva muda. No passado, ter muitos filhos era um sucesso. Era algo bom para a família. Hoje em dia, você ter muitos filhos, te consome muita energia e muito financeiramente. Hoje em dia, o sucesso é basicamente aquele casal padrão que tem 1 ou 2 filhos. Muito difícil as pessoas terem mais de 2 filhos. Olha que loucura. Então, o sucesso está sempre atrelado a um ponto de vista. E qual que é a conclusão de tudo isso? O que que você precisa levar para sua vida? O que que você precisa entender? Pelo menos na minha opinião. O sucesso real, você vir para esse mundo e falar que valeu a pena, que você contribuiu de alguma forma, é você aumentar o seu padrão de vida independente de onde você começou. Se você já era um cara classe média e consegue deixar o seu filho ou alguém que você gosta, numa condição mais confortável, isso para mim já é sucesso. Você não precisa ser o super-herói que sai lá da miséria, estava cagando num buraco e hoje em dia virou presidente da república. Não, isso é muito surreal, isso não é para todo mundo. Você sair da pobreza, da periferia e parar e ser milionário e fundar uma big tech, cara, isso é a minoria das pessoas que vai fazer. Essa não é a realidade palpável. O que você pode conseguir, assim, o que eu vejo na maioria das pessoas é que todo mundo tem condição de sair de uma periferia, por exemplo, de como eu saí também, da favela, e alcançar uma classe média, e 1 ou 2 vezes num restaurante bom, ter uma roupa boa para se vestir. Eu acho que todo mundo consegue chegar nesse ponto, certo? Então, se você veio de uma família extremamente pobre e agora você tem um trabalho,
tem um trabalho qualquer, você tem uma TV, você come fora algumas vezes na semana, cara, esse é o sucesso. Esse é o sucesso. Quando você abrir o Instagram, sua vida vai ser uma merda. Só que quando você fecha e analisa o seu passado, você vê que progrediu. Você vê que valeu a pena. Não cai nessa ladainha de que todo mundo tem que ter a mesma coisa, de que todo mundo tem que ser milionário, ou de que todo mundo tem que ser classe média estabilizada. Não, a vida não é assim. Cada um tem a sua própria jornada. Mesmo que você igualasse todas as pessoas do mundo, que todas fossem iguais, no decorrer da vida elas iriam para lugares e iriam fazer coisas diferentes, iria bagunçar tudo de novo, porque a natureza das coisas é diferente, ela é injusta, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido proveitoso de alguma forma para vocês, que tenha acrescentado aí um tijolo no seu castelo de conhecimento. Bom, pelo menos essa aqui é a minha opinião, tá? Se você quiser apoiar o meu canal, tem meu Discord aqui abaixo. Você pode fazer parte, lá tem conteúdo exclusivo. E se você quiser aprender como eu faço os vídeos aqui na internet, como eu crio as minhas thumbnails com inteligência artificial, uso bastante IA no meu trabalho, o link dos meus 2 cursos está aqui abaixo também, tá bom? Eu não ensino nada de especial, eu só mostro o que eu faço no dia a dia. Os meus 2 cursos, eles são extremamente recomendados e são nota máxima na QIFI, então você pode ficar tranquilo. E é isso. Vejo vocês na próxima e até mais.